a vida? E a vida o que é, diga lá, meu irmão? Continuamos então aqui analisando o direito à vida dentro do direito constitucional, onde já tivemos a oportunidade de ver alguns aspectos do seu conceito, onde tivemos a oportunidade de ver a pena de morte e outros procedimentos a respeito da restrição do direito à vida no Brasil. Hoje nós vamos analisar especificamente a questão do aborto, que é uma forma de atentado contra a vida. No Brasil, entretanto, existem algumas possibilidades dessa interrupção da gravidez. Entendido o aborto como uma forma de interrupção da gravidez, é necessário que a gente observe alguns aspectos que giram em torno desse tema tão polêmico, desse tema tão tratado aí por movimentos religiosos, por movimentos feministas, enfim, um tema que sempre causa arrepios em torno dos debates morais. A interrupção da gravidez, que eu estou dizendo aqui, é aquela situação em que já existe um embrião inserido no útero, materno por enquanto, né? Porque eu não sei para onde que vai desenvolver a ciência, daqui a pouco os homens também vão engravidar, mas por enquanto existe um embrião então inserido dentro de um corpo humano e esse embrião está em desenvolvimento. Uma vez em desenvolvimento, significa que ele é uma potencialidade de vida. E como potencialidade de vida, o direito constitucional já o tutela, sem se preocupar em qual é o momento que começa a vida. O direito constitucional não tem essa preocupação. Por quê? Porque isso é uma preocupação da religião, da filosofia, da medicina, da biologia, da ciência genética, enfim. Não é algo que o direito constitucional tem que se preocupar. A preocupação do direito constitucional é especificamente com a tutela da vida, com como essa vida vai ser viabilizada até que ela se realize e se constate com o final, com o evento final que é a morte. Eu sei sim que existem diversas teorias a respeito do início da vida, mas elas não são relevantes para o direito constitucional em si. Bom, lembre-se apenas que o direito civil entende que a personalidade civil, ou seja, para finalidades civis, começa no nascimento com vida. Mas já fica a salvo os direitos do nascituro, ou seja, o nascituro já tem alguns direitos, caso ele venha a se realizar como pessoa civil, ele já vai ter a aquisição de direitos contemplada. Bom, nessa interrupção da gravidez, o Código Penal, numa conduta de proteção à vida em favor da própria Constituição, já tipifica o crime de aborto. E o crime de aborto tem lá no Código Penal: provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe o provoque. Detenção de 1 a 3 anos. A previsão, então, do crime de aborto no Código Penal já é uma forma de refletir como o direito brasileiro e como que a política criminal não aceita esse atentado contra a vida. Sendo assim, o Código Penal traz outros tipos de abortos, né? Aborto provocado por terceiro, né? Provocar aborto sem consentimento da gestante, provocar aborto com consentimento da gestante, e as penas vão variando aqui, ó. Já passou para 3 a 10 anos, passou para 1 a 4 anos com consentimento da gestante. Por quê? Cada vez mais a conduta vai sendo reprovável, vai tendo um grau de reprovabilidade cada vez maior dentro do direito penal aqui, em consonância com o próprio direito constitucional. Bom, existe ainda uma forma qualificada do aborto que vocês vão estudar lá no direito penal, demonstrando que caso os meios do aborto provoquem na gestante algum tipo de lesão corporal, aí já atentamos contra a vida e contra a integridade física do sujeito. Nós percebemos um aumento dessa pena que será duplicada em algumas situações. Bom, e existem duas situações penais de não punibilidade dessa prática do aborto. Vem comigo aqui, só para eu fazer uma constatação. Veja, o direito constitucional tutela a vida. E nós estamos falando de uma lei infraconstitucional, cerceando um direito constitucional. Porque será que o Código Penal tem autoridade suficiente para chegar e falar assim: a vida está protegida? Lá no 124, no 125, salvo engano, lá nos dois dispositivos anteriores, a vida é protegida, é qualificada, assim como a integridade física. Mas quando o Código Penal, no seu artigo 128, traz 2 incisos liberando aqueles que praticaram aborto, ou seja, possibilitando que o aborto seja praticado,
Será que o Código Penal não estaria, de alguma maneira, ofendendo a própria Constituição? Pessoal, eu já disse a vocês que nenhum direito é absoluto. Eu já disse também que a própria Constituição traz a pena de morte expressamente como uma das restrições ao direito à vida. É uma restrição de natureza constitucional. Acontece que quando a própria Constituição prevê que o Código Penal criará determinadas condutas tipificadas como crime na forma da lei, ela está abrindo a possibilidade de que as leis tutelem a vida da maneira que entenderem que seja mais adequada. Se eventualmente alguma lei tutela a vida de maneira inadequada, essa inadequação será corrigida porque essa lei será considerada inconstitucional. E sendo considerada inconstitucional, ela é retirada do ordenamento jurídico e não gera mais os seus efeitos. Por que eu falo isso? Algumas vezes pode acontecer de direitos fundamentais se chocarem. Não quer dizer que um direito constitucional deixa de existir porque o outro existe. Por exemplo, eu tenho a minha liberdade de expressão e o outro tem tem o direito à intimidade. Eu, como jornalista, posso divulgar fatos da vida dele e não quer dizer que a intimidade dele deixou de existir. Por exemplo, de um político corrupto. Eu, como jornalista, declaro que ele tem contas na Suíça, que ele efetivamente desviou verbas e comprou tal carro, etc, etc. Eu entrei na intimidade dele, mas os direitos fundamentais não podem ser utilizados para a prática de ilícitos. Observe, então, que, neste caso específico, a intimidade sucumbiu face à liberdade de informação. Por outro lado, pode ser que um artista não queira que seus filhos sejam filmados. Então, nesse caso, a intimidade prevaleceu sobre o direito à divulgação, à informação. Em um caso e no outro, a gente observa uma aparente colisão de direitos fundamentais, que é resolvida basicamente como: temos que analisar os elementos do caso concreto, e com a análise desses elementos é que nós vamos chegar a uma conclusão em que um direito abre espaço para que o outro possa ser harmonizado. Num caso em que uma mãe, ela coloca em risco a sua vida através da gravidez, é bem possível verificarmos que há um conflito entre o direito à vida da mãe e a potencial vida daquele feto. Não quer dizer que porque a vida daquele feto é potencial, sempre o conflito será resolvido em favor da mãe. Mas, analisado o caso concreto, se o médico constata que aquela mãe pode perder a vida se a gravidez continuar, a mãe recebe autorização legal e constitucional, por conseguinte, para retirar aquele feto. Suponhamos uma menina que engravidou, né? Ela lá muito pequenininha, com seus 15 anos, não vamos falar que foi um estupro, mas ela com 15 anos ali engravidou, porque tem um namorado e etc. E efetivamente o namorado dela mede 2,15 metros. Possivelmente essa criança vai se desenvolver muito dentro do útero dessa mãe e não vai nem caber dentro da estrutura corpórea dela. Aperta o diafragma, aperta o pulmão, começa a trazer problemas vasculares, problemas de pressão e etc. E essa menina, essa criança de 15 anos, vai morrer. Se ela continuar a gestação até o final, ela pode não conseguir sobreviver. Neste caso, o Código Penal vem lá e diz: não se pune o aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante. A vida da gestante. Esse é o chamado aborto necessário ou aborto terapêutico. Aborto necessário ou terapêutico é aquele praticado para salvaguardar outro bem jurídico constitucional, que é a vida da mãe, que se choca, que se conflita, que se colide com a vida daquele feto que está por vir, daquela vida por vir. Por outro lado, observe então que ele só vale para salvar a vida da mãe, não serve para salvar a saúde física da mãe, não serve para salvar a saúde mental da mãe, mas apenas a sua vida, e ali percebe-se o aspecto biológico de vida. A segunda permissão para o aborto é aquele aborto em que a gravidez decorre de um estupro. Então, se a mulher engravida em razão de um estupro, ela efetivamente recebe uma autorização legal do Código Penal, que é sustentada
pelo direito constitucional, na medida em que nós temos em conflito ali dois bens jurídicos constitucionais. A vida do feto, né, a potencialidade de vida do feto e a liberdade sexual da mãe, a dignidade da mãe ou a sua saúde mental. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal, nesse caso não se pune o aborto praticado por médico. Observe, pessoal, que a gravidez aqui resulta do estupro, resultante do estupro não quer dizer que a mãe vá abortar. O direito penal abre a possibilidade, precedido de consentimento da gestante ou do seu representante legal, para tanto. Esse caso é o da gravidez, é o do aborto sentimental. Por que sentimental? E aí eu já demonstro a colisão de direitos fundamentais, né? Eu tenho um direito fundamental à vida do feto anencéfalo e tenho um direito fundamental também à vida psicológica dessa mãe, ao aspecto mental dessa mãe, sua liberdade sexual e etc. Em um caso e no outro, o aborto aconteceu, a vida foi interrompida. Assim como, né, se eu puder comparar assim, tecnicamente não é correto, mas assim como há uma legítima defesa quando alguém aponta uma arma para mim, eu também posso retirar a vida daquela pessoa se eu agir antes dela. É legítima defesa. Num estado de necessidade, também o Código Penal vai acabar excluindo essas aplicações de penas aí. Apesar de existir o tipo, apesar da vida ter sido retirada, ela é retirada com supedâneo no Código Penal e com o apoio da própria Constituição. Aborto no Brasil que é permitido são apenas essas duas qualidades. Existem outras formas de aborto que não são autorizadas. Aborto eugenésico, ou seja, para aperfeiçoamento da raça, ou uma mãe que descobre que a criança tem síndrome de Down, ou uma mãe que descobre que a criança vem sem uma perna e etc., não podem ocorrer. Aborto econômico, né? Permitido, por exemplo, na Califórnia, nos Estados Unidos, em que razões de dificuldades econômicas da família, ela pode alegar isso e conseguir o aborto. Ou aborto social, que aí pode ter causas discriminatórias em torno de um regime político estatuído, ou mesmo em razão de um risco social que a mãe corre. Nas próximas aulas falaremos um pouco mais sobre o aborto no Brasil. Até lá!